publica esse fenômeno que teria aparecido lá na Suécia. Na verdade, é um fenômeno espetacular gravado por Stanislav Gev. Outra imagem que chama a atenção é essa que vemos, onde a Ucrânia teria atacado em Siene Alta, segundo relatos da Rússia. É a imagem disponível até agora. Vamos aguardar se surgem outras. Também essa imagem é interessante, pois faz parte do que aconteceu naquele queda do bombardeiro B-52 que caiu na base Edwards, sobre o qual vamos falar de todos os detalhes agora. Também uma imagem espetacular do G7 muito rara de se ver. Vejam só, é pouco comum esse tipo de imagem em que estão todos os líderes reunidos. Olhem, na parte de cima está Macron, à esquerda está Donald Trump, à direita, poxa, não sei se é o da Alemanha, não, ou é todo mundo. O do Canadá, né? Mark Carney. À direita está Meloni, à esquerda, mas não é Meloni, né? Desculpa, é que aqui a imagem aparece invertida para mim. Esperem um pouquinho, deixa eu colocar ela do lado certo. Pronto, olha. Agora a Meloni está à direita, né? E logo abaixo dela está a Sanai Takaishi, do Japão. Aqui está Starman, do Reino Unido. Aqui está este, como é que chama? Merz, da Alemanha. E na parte de baixo, deixa eu ver, aí está essa Wonder Wunderlein e não dá para ver Costa. Costa. Bom, e da União Europeia também. E também da União Europeia. Mas enfim, aí estão os do G7 nessa reunião. Aí está Macron sorrindo, aí está Trump à esquerda, aí está o primeiro-ministro canadense à direita. E bem, isso faz parte do que está acontecendo nesse momento naquela região do mundo. Mas outra imagem que chama a atenção é essa imagem que eu acho que é a imagem do dia, que é a do goleiro de Cabo Verde. E se vocês viram, eu vi bem, só um resumo do jogo da Espanha contra Cabo Verde. Já dizia aqui Adrián, manda um forte abraço para Adrián lá da Espanha. Ele dizia, né, que a seleção da Espanha não vai dar certo, não tem nada. Mas enfim, acho que ele tinha razão. Não conseguiu fazer um gol contra Cabo Verde. Mas sim, a verdade é que tem que reconhecer esse goleiro, que por sinal tem 40 anos. Ele não fazia parte da seleção. Ele mandou seu currículo pelo LinkedIn para convencê-los. Para que o contratassem. Sim, e eles o contratam pelo LinkedIn. Viram que ele tem aptidões e agora fez um papel espetacular, no qual, aliás, no início da partida, ele tinha alguns seguidores no Instagram. E no final da partida, ele já tinha 6 milhões de seguidores no Instagram. Impressionante. Pois 3 milhões de seguidores de Astrid. Impressionante. Você sabe quantos eles tinham antes disso? De começar, mais de dezenas de milhares. Dezenas de milhares, ou seja, nem 1 milhão tinha. Quer dizer, não, nem 100 mil. Ou seja, ele realmente tinha poucos seguidores. Basicamente, quem seguia ele era o pessoal que já conhecia, porque ele já tinha jogado em alguns times da África, embora agora ele já estivesse se dedicando a outra coisa. Ele jogou recentemente em uma segunda... Olha, a segunda divisão, acho que de um time de Portugal ou da Espanha, mas acho que de Portugal, sim, na segunda divisão. Ok. Segunda divisão... Eles te pagam 30 mil euros por ano. Ok, bom, ele vive disso, ou seja, é profissional, mas não vive. Digamos, mas ele não ganha o que os outros ganham. Sim, ele nem está na primeira divisão. Mas, bem, vamos lá, é um nível que ele traz que é bem bom. Ele não é só as defesas, né? Da bola e o que você quiser, mas é como você lidera a sua defesa, né? Como você inspira ela a se posicionar, como você a movimenta, ou seja, todo esse tipo de coisa. Aliás, por sinal, demitiram imediatamente o treinador da Tunísia. Sim, hoje eles ficaram um bom tempo aqui no Barreal. Então era para eles treinarem em um lugar assim, improvisado, e depois em outro, o bom, né? Mas eles não foram para o bom porque houve uma troca de treinador. Treinador, claro, é que eles já perderam totalmente a confiança. Né? Bom, ontem domingo sim, ontem quando eles saíram, quando o time terminou, os torcedores da Tunísia ficaram esperando por eles, gritando durante o intervalo como num dia normal. Ou seja, os tunisianos esperaram o time sair para vaiá-los. Pois é, eu imagino, né? Esse aí tá demais. Perderam de quanto? 5-1? Impressionante. Não foi 0, foi 1. Então 5-1? Não, acho que sim, acho que foi a 1. Mas enfim, o ponto é que o 0 de Cabo Verde para eles foi uma glória. Obviamente, para a Espanha teve gosto de derrota. Espanha já teve começos ruins antes e se recuperou. Por exemplo, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita no início e depois ganhou a Copa.
Foi uma surpresa e eles ganharam a Copa. Isso não quer dizer que a Espanha já esteja perdida ou não vá ganhar. Não, realmente não. Mas agora, de repente, países menos conhecidos podem te surpreender. Não só no futebol, também nas guerras. Já vimos isso. E agora está tendo o jogo do Irã contra a Nova Zelândia e está 2-0 sim. Mas tudo bem, está equilibrado. É realmente uma era interessante. Foi interessante que a Arábia Saudita e o Uruguai tenham empatado. Empatados. Agora, Arábia Saudita e Uruguai 1, né? E olha, eles começaram a publicar alguns dos treinos da... Como é que chama? Da seleção lá da Coreia. Os aparelhos são muito interessantes. Quer dizer, porque ou você levanta e empurra, desculpa, pra cima também, né? Como se subisse. Sim. Não está focando em você. E empurraram. E depois você dá a cabeçada e assim... Sim, foca em dar a cabeçada. Exato, e você pula, né? E continua. Bom, então sim, está pesado. Esse tipo de exercício é interessante. Também, bom, hoje está circulando nas redes uma imagem que foi, assim, surpreendente, de verdade. Isso aconteceu lá em Fray Bartolomé de Las Casas. Na verdade, olha, ali à esquerda eu morava, né? A uma quadra dali. Quer dizer, eu morei aí por uns 2 anos quando cheguei em Monterrey. Faz tempo. Em Fray Bartolomeu, Las Casas, meu bairro, para você ter ideia. E bom, nessa área, olha, aquele ônibus que está ali. Começou a atravessar as calçadas, quebrar cabos, como se chama? Postes, jogar carros para o lado. Não sabemos o que aconteceu com essa pessoa, porque ela parecia estar fugindo. Tem uma pessoa que vai correndo atrás do ônibus por algum motivo, né? Achei por um instante que ele pudesse ter descido e fugido, mas não. O comportamento mudou. Dá pra ver que ele muda de faixa e que se move exatamente. Alguém está levando ele ali. Quem? Quem sabe? Mas como será que isso terminou? Seria interessante se eles tivessem algo assim. Com certeza teve um apagão lá em San Nicolás, pelo menos naquela parte, por causa de tanto cabo quebrado. E, bom, outra imagem curiosa de hoje é esta aqui, porque esta está muito legal ou engraçada. Essa pessoa meio que disse, olha, meio que falaram pra ela, não, olha, é que você usa um traje verde, um traje green, assim green, é que green é green, né? Um traje verde pra quê? E aí a gente tira, né? E aí a gente tira, sim, saiu o master, ele diz, e aí a gente tira o bonequinho, né? O chroma key. E então isso é uma empresa imobiliária, e parece que pra ela foi fácil, mas ela não se informou como funciona e quais são as aplicações. Então nunca conseguimos tirar. Nunca conseguiram tirar a pessoa que estava no chroma key, que queriam que as portas abrissem sozinhas e assim por diante. Então ficou lá o tempo todo. Subiram o vídeo assim porque não havia outra opção. Tiveram que subir o vídeo com o bonequinho do chroma key lá, aparecendo em todas as cenas. E, bom, isso viralizou no Japão. Isso chamou muita atenção deles. Eu quero um traje assim. Olha só, aí está. Dá uma olhada. Sim, já vi, foi recente. Sim, está bem arrumada, muito bem mesmo. Foi assim que mostraram a casa. E está muito bem localizada. Sim, assim tem que deitar o S. Mais complicado do que? Do que parece. Diz aqui que está à venda por sim, eu sei. É mais complicado tirar o sim. É que as pessoas... Quer dizer não. Muita gente vê vídeos dos bastidores dos filmes e pensa que tudo é fácil, mas não é bem assim. Principalmente porque ali a pessoa... Você teria que ter um vídeo exatamente igual, mas se... Sim. A pessoa. Por isso, use um tripé para manter a cena fixa. Sim, não há movimento. Você faz a cena fixa, executa o movimento e depois retira. Assim poderia ser. E ainda assim difícil. Também não seria tão fácil, sim. 5.500.000 dólares é o que custa este apartamento lá em Tóquio. Mas não deu para eles. Não, realmente não. Não. Ela escreveu, desculpa, não sei tirar o carinha verde na edição. Aí está. Bom, a imagem está de cabeça para baixo, mas aí está. Ela colocou a explicação dela aí. Ela colocou a explicação dela aí, né? De por que não. Aí está. Desculpa. Não consegui tirar o bonequinho verde. Bom, ficou assim mesmo. Mas viralizou. Bom, pelo menos já... Sério, se eu tivesse, não compraria. Se alguém tiver 5,5 milhões de dólares sobrando, pode comprar um apartamento bem bonito lá em Tóquio. Não, vai sobrar gente querendo comprar agora. Bom, também tem outras imagens que chamam a atenção. Falando de assuntos internacionais.
E tudo isso, né, estão acontecendo movimentos por lá, a gente vê desde a START, a OSINT, né, que mostra então esse relatório de inteligência. Embora desta vez não seja só o movimento dos aviões, tem outras coisas acontecendo. Vamos conversar sobre isso em um momento. Mas quero dizer a vocês, estão se movendo aviões que estão focados em mobilizar jatos armados bem no Estreito de Hormuz. Aviões-tanque KC-135 da Força Aérea dos Estados Unidos e os KC-46, a Pegasus, estão ativos agora perto do Estreito de Hormuz junto com o avião de inteligência, vigilância e reconhecimento marítimo, o P-8 a Poseidon dos Estados Unidos. Tem movimentos ali. São movimentos de retirada, são movimentos para bem se posicionar, para atacar. Ou bem, isso a gente vai ver, mas há movimentos importantes neste momento. E alguns aviões, jatos, estariam se mobilizando junto com esse tipo de movimentos. Não é que venham só os movimentos, mas normalmente, bem, vêm junto jatos que vão sendo reabastecidos com esses aviões. E também esses aviões são usados não só para isso, mas para transportar pessoal, para transportar armas, munição, etc. Então, bem, isso também faz parte do que está acontecendo no mundo. Neste relatório, afirmam que pela primeira vez em semanas, não há nenhum avião-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos visível perto do Estreito de Hormuz. Ou seja, isso quer dizer que parece que está havendo uma retirada. Pelo menos é isso que está sendo relatado, não, ou seja, não tem. Parece que não tem isso. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui. Aqui diz que não há, neste momento, nessa área, nenhum avião desse tipo pela primeira vez em algum tempo. Então, realmente está estranho, né? Sim, esse assunto está, digamos, curioso. Vamos ao que está acontecendo no Irã, porque aparentemente já há explosões. Olha, estão sendo relatados uma série de movimentos de explosões. Isso é confirmado na direção do Estreito de Hormuz. Segundo o que relatam, há pelo menos 3 explosões que foram ouvidas onde? Isso foi ouvido perto ou na região da ilha de Kerch, que bom, várias vezes foi alvo dos ataques realizados pelos Estados Unidos, já que nessa região são liberados os drones. E também há como esta bases militares do Corpo da Guarda Revolucionária. E bem, segundo informa um meio de comunicação iraniano, que é interessante, chamado Agência de Notícias MER, foram ouvidas 3 explosões no sul da ilha de Kerch, que fica no Estreito de Hormuz. Além disso, também se sugere que houve, além dessas explosões, uma tentativa de controlar o tráfego, porque agora há cerca de 1000 navios. Acho que esse foi o último número de embarcações paradas que eles mencionaram. E, na verdade, os donos dos navios petroleiros não querem passar pelo estreito agora, claro. Se quiser, podemos comentar esse detalhe agora, pois é impressionante. Ou seja, existe agora uma espécie de fechamento do Estreito de Hormuz sem que exista o fechamento de fato. Ou seja, há um fechamento tácito, um fechamento por desconfiança. Como disseram hoje nos relatórios pela manhã, ainda há milhares de navios que não se movem. E diziam, não, mas por que será? Bom, agora a gente conversa sobre esse tema, mas veja, explosões que não se sabe de onde vêm. Não. Ou seja, não se sabe de onde são. As atribuições não estão sendo feitas agora pelo regime dos ayatolás. Eles não culparam Israel ou os Estados Unidos, não disseram nada. Acho isso estranho. Não disseram nada. Ou seja, está sinceramente muito curioso todo esse assunto. Vamos ver. Então há explosões, mas também começam a aparecer explosões e começam a sair imagens. Isso por parte de Israel, onde Israel diz ou denuncia que estão acontecendo ataques do Hezbollah no sul do Líbano. Apesar do acordo entre Estados Unidos e Irã, quais os detalhes dessa informação? Bem, foi relatado que o exército disse que houve lançamento de foguetes, mísseis, antitanques, projéteis de morteiro contra suas tropas, certo. Isso enquanto o grupo Hezbollah afirmou que eles estavam lançando ataques perto de Matiev, que é essa área onde estão os grupos das Forças de Defesa de Israel. E bem, teria sido alvo de uma série de ataques desse grupo proxy controlado pelo Irã, um assunto que, em teoria, não deveria
estar acontecendo porque faz parte do acordo. Pelo menos é isso que o Irã diz. É o que eu tentei várias vezes incluir no acordo. Mas enfim, agora quem faz o primeiro movimento é Jesus. E além disso, Jesus estava supostamente feliz por causa do acordo. Bom, De manhã eles mandaram uma reação assim, né? exatamente. Sobre o que estamos falando, já te contamos? O que está aparecendo na mídia iraniana, porque na mídia iraniana também estão sendo reveladas informações que não estão sendo comentadas na nossa mídia, nem na mídia mais pró-Trump. Ou seja, eles querem pular essa parte, mas ela é importante, pois o que se diz lá é bem diferente da narrativa atual, né? Enfim, é isso. Isso é uma reação. Israel também tem sua versão. Vamos ver, eles dizem que o que estão fazendo é bloquear uma operação israelense que está acontecendo em uma localidade chamada Kafar Tevnit, próxima de Natiad, e que por isso estão fazendo esse movimento, porque, bom, isso. Então eles reconhecem que estão trocando tiros. Eles estão reconhecendo que estão atirando porque estão vendo que o outro lado está fazendo movimentos e colocam a culpa em Israel. Ok, é importante lembrar que Israel está dentro do Líbano. Sim, na verdade, esses ataques, essas explosões são dentro do Líbano. São dentro do Líbano. Ou seja, não é um ataque contra Israel em si, mas sim um ataque contra onde estão os israelenses, mas dentro do Líbano. O que eles dizem é que estão usando foguetes e drones para impedir que Israel continue avançando com os veículos blindados, com o maquinário pesado. E é isso que eles estão fazendo. Eles não estão, segundo eles, permitindo que Israel avance mais dentro do Líbano. Já que o assunto está em pauta, vamos a outros temas importantes. Há vários assuntos anteriores ao que está acontecendo no Irã, só isso antes de qualquer outra coisa. Relataram hoje à tarde que os chamados falcões dentro do Irã, os altos comandantes, mas que são, digamos, do grupo mais próximo de Mokhtar Mojtaba Khamenei. Além da linha dura. A linha dura, exatamente. Eles já estavam de olho nas cabeças de Galibaf e de Aragashi. Aliás, veja só. Intensos. Dentro das redes sociais, até mesmo nas redes sociais ocidentais, está cheio de pessoas que são muito radicais nesse assunto. Então você via, por exemplo, a publicação desse Aragashi e olhava nos comentários da publicação e eram só, vamos dizer, desenhos ou imagens onde tiravam você sabe, né? Colocavam ela em um post e exibiam, mostrando uma situação bem agressiva no Twitter. Ou seja, ou no X, né? E imagina o que devem estar dizendo nas redes lá no Irã, ou seja, o que quero dizer é que esse setor não concorda que é como. Não sei, dizem que é uns 20, 30% da população que é contra, digamos, esse acordo, que querem basicamente que essa radicalização continue. Então, esse setor da população, que é um setor grande de qualquer forma e que controla as Forças Armadas, é o que estaria agindo nesse sentido. Então eles são contra isso, são contra Ali Galibaf, são contra Aragashi. Galibaf é o... presidente do parlamento. Exato, o presidente do parlamento. Que acumulou muito poder. Ele controla vários meios de comunicação iranianos e, após a guerra dos Estados Unidos, tornou-se a principal voz nas negociações com os americanos, mas em certo momento foi afastado. Esse realmente acumulou muito poder dentro do Irã. Ele se certificou disso. Sim, e digo, é uma pessoa que se acredita que Washington preferiria para negociar. É preciso lembrar que foi dado a ele, pois nessa reunião com o Shehbaz Sharif, o do Paquistão. A ministra do Paquistão? Exatamente, e isso foi dado a ele nessa reunião. Esse cara é praticamente como o presidente agora, porque vejam, ele nem deveria estar sentado ali. Em todo caso, quem deveria estar sentado ali era o mais super cisquiano, ou então Mohammad Mokhtar Khamenei, mas não esse personagem. Quando víamos antes que o chefe do parlamento estava sentado, com outros presidentes não seria o lógico, mas ele é quem tem ganhado força em Washington. Ele prefere assim. Ou seja, não é
não se poderia dizer que se ele chegar ao poder, não se poderia dizer que o regime caiu, mas pelo menos sim que haveria um setor. Digamos entre os dois. Seria como um tipo de Delcy, mas não tanto, pois ele também é muito duro nos comentários. Quem sabe, não. Agora, isso você também diz, bom, é duro porque ele tem a minha linha dura atrás dele, nas costas, ele carrega isso, ok? Então tá bom, voltem. Esse é um bom ponto. Vamos mudar de assunto? Vamos ao que está acontecendo na mídia iraniana, pois o tema está muito interessante. Dentro da mídia iraniana, certo? Está acontecendo uma situação, vamos dizer, muito mais do que interessante. Aliás, na verdade, eu acho que a notícia sobre o tema do Irã precisa ser observada agora bem de perto nas narrativas internas, porque claramente, e isso a gente não tinha visto antes, assim, claramente há uma queda do poder de Moctava. Ou seja, é como eu vejo, quase como uma espécie de golpe de Estado em que, de repente, acredito que foi apoio da Guarda Revolucionária ou de um setor dela que decidiu apoiar mais os políticos, já que apoiar Moctava não levaria a nada. Verdade? Então, de repente, o que eu sinto é como se tivesse havido uma espécie, vamos dizer assim, de ruptura interna, em que esse senhor não, junto com o próprio Aragashi e tudo isso, começaram a tomar o poder. Atualmente, jornais e meios digitais iranianos estão divididos. Há um grupo que é o grupo que defende, digamos, os mais radicais, e outro grupo que, digamos, defende a posição favorável à negociação. Ou seja, é um memorando de entendimento, como realmente chamam. Não é exatamente um acordo, mas sim um compromisso para buscar um acordo, basicamente. Segundo o que relatam nesse memorando entre Teherã e Washington, assinado digitalmente no domingo, e cuja assinatura será feita na sexta-feira, ou seja, nesta próxima sexta-feira, em Genebra. Sim, segundo as colunas, os editorialistas lá nos jornais têm opinado de forma totalmente divergente. Por exemplo, setores muito radicais alertam sobre uma possível retirada. Eles afirmam que até sexta-feira, entre quinta e sexta, o Irã anunciará oficialmente: estamos nos retirando do acordo e acabou. Não, isso é o que... Essa é digamos, a análise que fazem os editorialistas, digamos, das colunas, mas de jornais mais radicais. E depois há outros que afirmam que sim, vai haver um memorando de entendimento, mas que não vamos... que é só para isso mesmo. Prolongar mais o assunto e que não vai chegar a uma negociação de verdade, que é uma estratégia. A história mostra que o Irã age assim. Sempre foi assim. Sim, ou seja, Irã, me refiro ao regime dos ayatolás, ou seja, eles têm feito assim há anos. Dizem que vão negociar. Dizem e insistem, mas na verdade não negociam nada. Então parece que esse é o foco. Mas eles têm confiança, segundo esses meios, de que não vai haver uma negociação real. O acordo sugerido busca apenas encerrar a guerra atual, sem resolver os problemas subjacentes. Eles escrevem isso porque realmente é assim. E isso é o mesmo que disse hoje o porta-voz das relações exteriores, que falou que os problemas vão continuar. Ou seja, há uma desconfiança muito grande dos dois lados, e com muita razão, porque o contrário também já aconteceu. Ou seja, toda vez que estão prestes a negociar algo, a guerra recomeça, como aconteceu em junho do ano passado. Foi assim. Havia uma reunião em Omã entre os Estados Unidos e os iranianos. Eles iam se encontrar perto do Estreito, onde ocorria uma reunião, provavelmente numa quinta ou sexta-feira. E antes que chegasse a data, Israel lança o ataque e a reunião acaba. Então, pois eles veem isso como uma traição, quando atiram, quando eliminam Ali Khamenei, seu líder supremo. Imagine só. Vocês acham que haveria negociação se eliminassem, vamos dizer, o maior líder religioso que o Ocidente tivesse? Eu diria que não, pois obviamente você diz que não haveria negociação. Provavelmente eu acho que eles estão pensando o mesmo. Essa ala radical que não quer negociação de jeito nenhum. Ou seja, eles dizem: por que negociar se você se encarregou de eliminar Ali Khamenei, mas também, anteriormente, já eliminou outros líderes que foram fundamentais e que até hoje eles continuam pedindo ano após ano, basicamente, uma vingança.
Exatamente. E curiosamente também entre os conservadores há uma divisão. Há conservadores que não querem o acordo, como comentou Pepe, mas também há outros que querem o acordo. Afirmam que quem tem real orgulho nacional e patriotismo não insiste em tocar tambores de guerra sem parar. É o que comenta em uma análise, em um editorial, um desses jornais que é considerado um dos conservadores tradicionais, que se virem falhas na administração, se virem que, bem, o país já não pode aguentar muito tempo essa situação, e pensam que deve ser aplicada a diplomacia calculada. Pois aí está a diplomacia calculada, já sabemos o que isso significa. Agora, vamos para essa imagem em que já tínhamos visto como foi esse avião que caiu nos Estados Unidos. Não, mas há um relatório, há um aviso, vamos ver se conseguimos ver por aqui. É este. Há um comunicado divulgado sobre o bombardeiro dos Estados Unidos que caiu na Califórnia. Na verdade, isso foi na base Edwards, lá na Califórnia, onde o avião caiu. Bom, obviamente não pudemos confirmar na hora, mas quando vimos como os destroços do avião caíram, dissemos não, como é que alguém sobrevive a isso? Não, a Força Aérea dos Estados Unidos já confirmou o que aconteceu, né? Bom, a Força Aérea indica que esse fato ocorreu às 11h20 da manhã de hoje, que os serviços de emergência chegaram imediatamente e, de acordo com o comunicado, o B-52 estava cumprindo uma missão rotineira de teste. A equipe de resposta está trabalhando para identificar e localizar todo o pessoal enquanto o incidente ainda está sob investigação. Foi confirmado que havia 8 pessoas no voo e nenhuma delas sobreviveu. Claro. Não, foi difícil, está pesado. É um B-52, ele cai, tinha acabado de decolar e cai. Bom, não vai ter o clássico, não vão precisar investigar, mas imagina só, né? Ultimamente, alguns incidentes desse tipo não são militares. Ontem caiu um jato, né, um FFA, exatamente lá no estado de Washington, né, um FA-18 que colapsou. Nesse caso, né, o piloto sobreviveu. O piloto conseguiu se ejetar nesse e em outro caso que aconteceu, mas na Rússia também foi com um jato, né, um bombardeiro. Lá foi um bombardeiro. Na Sibéria? Na Sibéria, exatamente, que também, olha, quanto à tripulação, porque falam de vários que se ejetaram, supostamente acho que foram 2, e depois tem, ponto à parte, um avião que caiu ontem, além de 2 helicópteros que colidiram. Né? Sim, o avião que caiu ontem tinha 12 pessoas que iam fazer paraquedismo e ninguém conseguiu saltar. Ninguém conseguiu, né? Porque você pensa, bom, o avião está caindo, então talvez com paraquedas eles consigam pular. Mas não deu tempo. Ou seja, vai saber como foi esse acidente aí. E o acidente, né, onde morreu. O youtuber, o músico, o youtuber. E o músico, exatamente. Bom, esse helicóptero, já começaram a compartilhar umas imagens onde dá pra ver que um helicóptero vai na frente e o outro vem atrás e bate nele. Sim, né? Parece que foi um acidente mesmo, tipo, eles não estavam juntos nem nada. Quer dizer, eles vão juntos, mas não estavam, quer dizer, vai saber porque o outro de repente, digamos, acelera, obviamente o outro helicóptero acelera, as imagens mostram isso. Dá pra ver que vai um helicóptero, pero no iban, no sé quién sé porque el otro de repente bate. E le pega al que va adelante. Dá pra ver como eles caem de forma impressionante, um pega fogo, né, um dos helicópteros, o outro não, mas parece que ninguém sobrevive, né? Sobreviver a esse tipo de queda é realmente difícil, né? E bom, é assim está essa situação. Vamos para outros assuntos, né, outros temas importantes. Muito obrigado a toda a comunidade que está se conectando. Dani, como você tem estado? Muito obrigado, que você também tenha uma ótima noite. Muito obrigado pelo seu comentário. Roble, Francisco Arce, MT, saudações.
Então foi relatada essa imagem. Essas seriam as primeiras imagens que começam a circular do ataque que teria sido realizado pelo Hezbollah contra militares israelenses dentro das zonas ocupadas no Líbano. Isso teria ocorrido no sul do Líbano. O que mais se sabe sobre esse assunto? Nada mais. Nem nada mais, né? São as primeiras imagens que surgem. Bom, então aí estão, olhem. Ao fundo dá para ver aquelas explosões, né? Não há mais detalhes nesse sentido e vamos ficar atentos ao que for sendo informado. Mas com esse tipo de informação, o que se mostra é que a probabilidade de que o assunto termine é grande, né? Ou seja, que o acordo acabe. Pessoal, muito obrigado a toda a comunidade que está compartilhando e, se ainda não fizeram, compartilhem. Compartilhem com a gente, avisem a comunidade que já estamos ao vivo e também avisem qualquer pessoa que vocês conheçam. Agradeço a quem já compartilhou a transmissão ao vivo. Agora, outra informação importante. Os donos dos navios petroleiros estão se recusando a passar. No Estreito de Hormuz, há algo muito claro. Não há motivo para atravessar. Por que eles dizem isso? Alegam que precisam de mais informações. Vamos ver se será cobrado ou não e o que acontecerá. Várias vezes disseram que eles podiam atravessar, mas ao tentar, acabam levando tiros. O que está acontecendo lá? Porque estavam comentando por aí que tinham dito que realmente iam cobrar deles. Sim, esse é outro assunto que ainda está pendente de esclarecer. Muitos dizem precisar de mais informações para avaliar se a travessia é segura. Muitos já estão lá há meses, ou seja, mais de 4 meses. E a única via fundamental para o transporte mundial de petróleo e gás, que é importantíssima, 20% passa por ali. É urgente, dizem eles, que o tráfego seja restabelecido, mas eles não têm as informações claras. Ou seja, nem o governo dos Estados Unidos nem o Irã deram informações para eles. E bom, eles alertam sobre os perigos. Além disso, tem a questão que comentamos agora há pouco, a taxa pelo serviço de navegação, que agora o Irã acabou de decidir que precisa cobrar. Dizem que precisam ajustar o ecossistema e agora esse tema ganhou importância para eles. Além disso, há a questão das minas. Também tem as pequenas minas. As minas. Donald Trump reconheceu hoje que não tiraram todas as minas e isso também. Então, ficam algumas minas, dizia Donald Trump nesse sentido. Mas enfim, também preocupa. Tem várias coisas que não foram resolvidas nesse assunto, né? Também é um tema que fica pendente que, segundo um meio semi-oficial do Irã, o trânsito vai ser gratuito durante 60 dias. Teherã não cobrará nesses 60 dias e só depois começará a cobrar. Bom, então aí está o não, ou seja, a grande pergunta aqui é o que esse memorando vai gerar? Ou seja, que acordos vão ser feitos? Vai ser celebrado na sexta-feira na Suíça e até agora os congressistas nem sabem do que se trata. Falam dessa prorrogação dos 60 dias em que não vai ser cobrado. Também não vão ser disparados, né? Isso também é importante. O estreito vai estar aberto, supostamente, embora haja dúvidas. É a mesma coisa, ou seja, essas dúvidas continuam existindo. Se vocês, as empresas de embarcações, ou seja, imaginem só, hoje aconteceu algo muito curioso porque alguns navios tentaram cruzar essa área. Já tinham passado o Estreito de Hormuz, a parte mais perigosa, e foram atacados aqui. Ninguém sabe quem foi. Achei que fossem os Houthis, mas eles ainda não reivindicaram. Portanto, permanece desconhecido. Talvez tenham sido eles, mas enfim, quem relatou isso foi a Marinha do Reino Unido. Exatamente. Então, bom, agora a grande pergunta é o que o Irã vai conseguir. Ou não. O Irã não vai conseguir, certo? Exatamente. O que os Estados Unidos vão conseguir, né? O que eles vão conseguir. Exatamente. Não. E o que os Estados Unidos vão ganhar? Essa é a grande dúvida. Os Estados Unidos têm algum benefício com isso? Parece que não. Agora, quem está no acordo e quem não está também. Quer dizer, não adianta nada o Trump assinar, seja o que for, se depois os republicanos e os democratas disserem: olha, esse acordo não nos agrada. Aham, e aí o acordo é rejeitado. Ou o contrário, não é? Que cheguem a um acordo e no dia seguinte Mokhtar Khamenei diga: sabe de uma coisa, eu não gostei e o acordo é cancelado. E também, se isso acontecer, tanta viagem, tanta ida, tantas coisas para nada, então eles têm que entender quem é que está no acordo. Não publicaram, insisto, enquanto não sair. A dúvida persiste, certo? Provavelmente há um motivo, mas não sei qual. Porque acham que não compartilham o texto. Porque eles têm vergonha. Aos dois, exatamente.
Isso envergonha os dois lados. Então, bem, a outra grande pergunta que eu fiz é: Israel vai cumprir ou não? Eu não respondo porque Israel já disse. Não, já disse. Ou seja, Israel já afirmou que não vai cumprir o que não assinou. Por que cumpririam algo que não assinaram? Ou, em todo caso, eles podem dizer: olha, se você não me atacar e ficar lá longe atrás do rio Litani, talvez eu não te ataque. Mas se você atirar ou cruzar o rio Litani, aí sim vai ter briga. Então, e só isso, né? Ou seja, nesse sentido. Agora, outra pergunta é se realmente, se vão tratar da questão nuclear, estou aguardando. Me surpreende que até agora Rafael Grossi não se manifestou, pois ele costuma aparecer para dizer ok. Se vão fazer o acordo de uma vez, então vejam, tem que fazer isso, isso, isso. Ou seja, os passos para poder chegar ao material enriquecido, que essa é a chave de tudo isso. Mas nem sequer se sabe se a OEA está de acordo, porque a OEA teria que estar de acordo. Olha, se com essa série de passos que estão assinando se vai conseguir obter todo o material enriquecido e já perfeito, certo? Mas isso não se sabe. Ou seja, não há nenhum dado da OEA que diga isso. Olha, já vimos que eles consideraram que são necessários tantos engenheiros, tantos tratores, tanto pessoal, ou seja, é um fato que isso vai acontecer ou é só isso mesmo? Diz não, se algum dia vamos dar para eles aquele terreninho com o material enriquecido jogado por aí. Não sei, não? Bom, então eu acho que aqui fica claro que não tem muitas probabilidades dessa situação se sustentar. Exatamente. Vejam que em Cuba está se vivendo uma situação tremenda, acho que já sabemos disso. Há uma crise, há uma situação em que, bem, se vive uma crise de turismo, aliás, muito forte, de energia, de falta de suprimentos para Cuba. O turismo despencou e caiu só nos últimos 5 meses, 58% dos visitantes. Ou seja, já é algo muito grave por si só que há hotéis Bom, há redes que já fecharam. que fecharam exatamente. Então isso é uma crise profunda que está sendo vivida neste momento, que ultimamente não se tem comentado muito sobre Cuba, mas as situações continuam acontecendo neste fim de semana. Falava-se de um apagão em 60% da ilha, ou seja, continuam acontecendo situações aqui, neste país, realmente impressionante, não é? Exatamente, só no mês de maio entraram 30 mil, 31 mil, vamos arredondar para 31 mil turistas, que é um volume muito abaixo do que eles costumam receber em um único mês. E, bom, houve uma queda histórica do seu principal mercado, que é o Canadá, seguido pelos Estados Unidos e pela Rússia, mas como é que eles fazem para a Rússia chegar até aqui? Tudo bem que já... Exato, de cara. Ou seja, se vocês estão acompanhando desde aquele tempo como as coisas estão acontecendo, um dos turismos que mais tinha crescido era o turismo russo, não é verdade? Sim, e além disso, vamos lembrar também que Cuba não tem petróleo para abastecer os aviões. Como é que você abastece um avião, né? Que está chegando. Que vem da Rússia, ou seja, não tem como. Sim, Bom, houve uma. Uma vez eles tiveram que sair. Você lembra que tiveram que sair? Você não os tiveram... que tirar os russos porque eles estavam tendo problemas com isso, então esse assunto realmente complica. Os russos estão mirando na Coreia do Norte, de novo tentando levar o turismo para lá, mas isso, bom, vamos ver. Sim, Acontece. Tem se complicado porque, bom, vocês já viram como são os russos, né? E como são os norcoreanos. E a questão é que os russos tentavam conversar, compartilhar certas informações com os norcoreanos e isso já não agradou o governo, né? Porque começaram a questioná-los sobre algumas coisas e aí cortaram. Ou seja, na verdade, cancelaram o turismo por um tempo. Não sei se agora já foi reativado, mas aquele hotel de luxo que construíram com toboáguas, não. estava. Eles pararam. Exatamente. Bem, a Ada nos comenta que na Copa do Mundo está acontecendo uma partida entre Irã e Nova Zelândia, né? Não. Agora está 2-2 e ela diz que o jogo está bom. Ada Riso, né? Obrigado pela atualização aí do estádio. Não sei se você está no estádio, mas enfim. Ada Riso, muito obrigado pela atualização.
Eu agradeço. Eu supostamente, beleza, depois eu assisto o resumo porque sim, não, pois não. Era impossível. Hoje parece que só teve empate mesmo. Muitos empates. Irã, Nova Zelândia, 2 Arábia Saudita, Uruguai, 1 Bélgica, Egito, 1 Espanha, Cabo Verde, 0-0-0. Zero. Sim, ficaram super empatados nisso. Caribel, como você tem estado? As corridas, como você tem estado? Saudações. Odília, tudo bem? Como você tem estado? Walter Osório, MT, um grande abraço, muito obrigado por nos acompanhar. Vamos para outros assuntos também importantes. Olhem, há uma crise do petróleo. Há uma crise do petróleo neste momento e vejam, já estão alertando que as reservas dos Estados Unidos, as reservas de emergência, estão no nível mais baixo desde o governo de Ronald Reagan. Ou seja, já era, eu já vi, é o menor nível das reservas de emergência dos Estados Unidos desde 1983. Ou seja, imaginem só, né? Isso realmente foi ou é bastante grave. Isso sim, o petróleo chegou até os 84, mas aí parou, né? Não continuou caindo mais. E agora que a Ásia abriu, porque a Ásia já abriu neste momento, estamos vendo que continua igual a ontem. Ou seja, continua nos 84 dólares. O Brent, né? Ou seja, não há uma mudança nesse sentido muito, muito, muito importante, né? Sim, vemos 84,16, né? Vamos ver se cai para os 70, digamos, ou se vai se manter por aí. Eu imagino que, pela desconfiança que existe agora, vai se manter nos 80 por enquanto, né? Eu imagino. Também no Texas está em 79, né? Que está nos Estados Unidos e o Bitcoin, bom, já começa a subir um pouquinho, já está nos 65 mil depois de ter chegado aos 59 mil dólares, então, bom, aí vai, como querendo subir, assim como o ouro. O ouro já está começando a reagir de novo. Aí vai, olha, já faz um tempo que está subindo, embora ainda não tenha recuperado tudo o que caiu, vejam. Ainda falta muito para recuperar o preço anterior. O S&P SP 500 está indo muito bem, ou seja, as 500 empresas mais fortes dos Estados Unidos agora mesmo estão subindo e quase chegaram ao máximo histórico hoje. Ou seja, está indo muito forte também. Isso por causa da SpaceX, né? E também por causa da questão do petróleo, né? Obviamente, né? Mas tudo isso está gerando esses efeitos. Bom, o que alertam nesse assunto, já que estamos falando sobre petróleo, é que não ter as reservas, deixá-las tão baixas, evidentemente implica um risco potencial para os Estados Unidos, né? De acordo com os dados federais publicados na segunda-feira, autoridades dos Estados Unidos liberaram 8,9 milhões de barris da reserva estratégica de petróleo só na semana passada. Isso deixaria a reserva de emergência de petróleo dos Estados Unidos com 340 milhões de barris de petróleo, abaixo do mínimo anterior estabelecido em julho de 2023, isso sob o presidente Joe Biden. Segundo relatos, a reserva estratégica de petróleo caiu na semana passada ao nível mais baixo desde 1983. Enquanto o governo de Donald Trump ainda continua com a dúvida sobre o que vai acontecer, sinceramente não está claro se isso vai acontecer ou não, né? Até que seja assinado na sexta-feira, né? Embora obviamente já considerem como certo, teremos que esperar para ver, né? Para ver se realmente acontece. Né? Exatamente. Andy Lipo, presidente da Associação de Petróleo e Gás Lipo, diz que a liberação das reservas estratégicas de petróleo, junto com as liberações de reservas feitas por outros países e a menor compra da China, ajudou. Ou seja, como eles têm muita reserva, isso evitou que o petróleo subisse para mais de 150 dólares o barril. Pois é. Pois bem, esse tem sido o limite. Eles mesmos impuseram esse limite entre China e Estados Unidos, dois dos maiores consumidores, e conseguiram controlar um pouco com suas reservas. O Japão ainda tem reservas, Taiwan também, mas a Coreia já enfrenta dificuldades nesse ponto. Mas enfim, vamos para outro assunto, porque Netanyahu reage a esse acordo, não é? Tem uma reação que me chama a atenção do primeiro-ministro israelense. Que, então, basicamente o que ele mostra, ou o que está, digamos, tentando fazer, é não criticar diretamente o acordo, né? Ou seja, dar sua opinião, mas sem ser muito duro, porque, obviamente, os Estados Unidos querem, ou Donald Trump quer o acordo. Exatamente, basicamente não criticar Trump. Acho que muitos senadores dos Estados Unidos aprenderam isso com os republicanos e, bom,
Netanyahu também aplica isso hoje em dia e também não critica o acordo. Ele diz que com ou sem acordo, o Irã não terá armas nucleares, nem hoje nem amanhã. Enquanto eu for primeira-ministra, isso não vai acontecer. Ela declarou que essa é a missão da sua vida, algo que defende há décadas e também usa em campanha, já que vai se candidatar em breve. Ela precisa deixar essa bandeira muito clara para ver se ganha, porque realmente saiu bem prejudicada com essa guerra com o Irã, certo? Alguns analistas de Israel afirmavam que se tivessem sabido, não tem como saber. Se soubessem que terminaria assim com um acordo desses, nem teriam entrado na guerra com o Irã. Exatamente, exatamente. Mas enfim, é assim que estão as coisas nesse assunto. Aliás, mudando para outros temas também importantes, a FIFA tinha proibido as entrevistas em espanhol. Exatamente, as coletivas de imprensa que fazem lá com os jogadores, tinha gente que queria falar em espanhol e que os jogadores também falassem em espanhol. Então era tipo, qual o problema nisso, né? E era não, proibido falar em espanhol, né? Que tudo tem que ser em inglês e acabou, e que não sei o quê, que porque não tinha tradutores lá, mas enfim. Agora a FIFA mudou de ideia, né? Exatamente. Hoje em dia já colocaram tradutores em tempo real de espanhol e inglês, digo, no final das contas até sobram. Ou seja, se tem uma coisa certa é que não falta gente que fale espanhol e que possa te traduzir para o inglês. E bom, porque isso foi muito criticado, porque vários jogadores, entre eles Vinícius Júnior, Frenkie de Jong e Achraf Hakimi, falam espanhol. Eles não podiam fazer isso nas coletivas oficiais. Teve uma em que alguém começa a falar espanhol e ele interrompe. Não, espera. Dizem que não deixam a gente, mas ele questiona. Falam na frente de todos. Não é que vocês não possam falar espanhol. Então é um assunto que obviamente foi muito criticado e bom, hoje já resolveram isso. Bom, essas coisas estranhas que acontecem por aí na FIFA e também, bom, outro caso. Vamos a outros assuntos também importantes. Bom, faltava que o presidente da Suíça reagisse, Disse, tudo bem, não convidei ninguém. porque se supõe que é na Suíça que vai acontecer essa reunião, e pronto. Agora sim, o presidente da Suíça confirmou a reunião entre Estados Unidos e Irã, não é? Exatamente. O presidente da Suíça, Goi Parmelin, acabou de afirmar que já tem bem a data. Confirma que a assinatura do acordo entre Estados Unidos e Irã será neste fim de semana. Este, então, descartou que aconteça necessariamente na 19 de junho, mas disse que vai ser neste fim de semana. E que ainda estão pendentes de certos detalhes sobre as delegações e que vão ser enviados para ele nas próximas horas. Bom, o quê? Bom, aí está a questão suíça, Suíça confirma. não é? Confirma que vai ter ali, então, né, um movimento e volta de novo à clássica Suíça, num plano assim, meio neutro e não sei o quê. Bom, então, porque sempre foi um país considerado para negociações. O Qatar hoje perdeu esse posto por se meter demais. Sim, esse posto por se meter, além disso. Exatamente, Catar. Aí se perde isso, ou o Omã também perde seu posto como um certo país meio neutro, e o Paquistão também. Sinceramente, tipo, bom, digo, embora sim, continue operando ali. No final das contas, tem muito interesse nisso, né? Nesse assunto e bom. Agora, Catar também não vai mais ser o país, vai ser até a Suíça onde vai ser assinado, né? Isso também chama atenção hoje. Vamos então para os comentários. Como vocês estão? Como tem passado? Muito obrigado por nos acompanharem, por nos permitirem, na verdade, fazer companhia para vocês onde quer que estejam. Muito obrigado. Aqui, deste lado, houve tempestades no Texas, houve tempestades na cidade do México, em Monterrey. Em várias partes do país houve chuvas ou tempestades, né? São nações bem fortes, sabia? Sim. Sim, o FanFest foi cancelado justamente por isso, pois não queremos expor as pessoas, porque para chegar é isso. Um abraço para Armando Antônio, que falou comigo, e com carinho, um abraço para Karim. Saudações, muito boa noite, Karim. Um grande abraço para todos que estão me assistindo. Saudações, Caribelli. Como você está, Caribelli? Caribenha, Caribelli. Saudações também para o Fé, para a Panterita Sísmica, para a Caribe, para essa Caribe, Caribelli. Caribelli, ontem, não, ontem. Espera. O lance da rede não foi.
Não, hoje não foi. Hoje não foi. Esperem. Ontem, estávamos pedindo a sua presença, Caribelli. Gostaríamos de uma entrevista com você para ver se há uma oportunidade. E se você quiser, para que nos explique essa notícia que tem circulado sobre, bem, uma descoberta de como os fungos estão conectados ou seja, como se formassem circuitos enormes pelo planeta. E como se fossem veias. Os cientistas diziam que pareciam veias. Exatamente. E como processam muitos nutrientes, entre eles, também processam o CO2 e outras coisas que, também são importantes para descontaminar o planeta. Então, se houver oportunidade, seria muito interessante. Mando um grande abraço para você, Caribelli, te mencionamos por aqui. Um abraço. O que mais? Quem mais está por aí? Saudações também para Verderi, se você esteve aí, o Vaticano é uma coisa só, quem cuida do Papa. Saudações para Verderi. Olá, Verderi, como você está? Tudo bem? Saudações para Rasco Ribas. Ele diz, não acredito, os inanis não vão dar nada. Pois é, foi isso que criticaram neles, não é? Que não têm, pelo menos pelo que eles publicaram, não parece que o Irã vá dar absolutamente nada. Nada. Ah, saudações para Roble, como você está, Roble? Para Walter Osório também, como você está, Walter? E saudações para FTCN, como você está? Também para Vic Sega. E diz Silvia Amato, e diz quem se rebelou foi Rosário. Marcelo Viesna, o treinador do Uruguai. Sim, a foto não ficou de frente, é o que dizem. Disseram que está indo para baixo e perguntaram isso para ele na coletiva, e ele respondeu que não é modelo. Sim, talvez ele tenha razão e estejamos pensando demais, pois não encaramos de frente. Por causa da foto, pela foto. Ah, também o de ontem, nos jogos de ontem, ganhou. Ai, qual foi o país que ganhou do Equador? Um país da África? Tudo bem, ainda não me lembro, mas hoje entrevistaram o jogador que fez o gol. Então ele não queria mais. Disse, não é meu trabalho responder entrevistas. Estava muito irritado, não gostava. Ele não gosta nem um pouco de dar entrevistas. Costa do Marfim, o jogador que fez o gol, não gostou nem um pouco de dar entrevistas. Ele disse, é que sempre me perguntam a mesma coisa. E a verdade é que as perguntas eram muito, muito óbvias, né? Você está feliz por ter marcado? Bom, é claro que ele está feliz, né? Abraço. Não. Não. Saudações. Armando Espinosa, aqui Espinosa, talvez TVPP. Boa noite, terremoto na ilha de Silauesse 6.3. Canhão, vamos ver isso. Olá, Ítalo do Chile, tudo bem? Saudações, olá. Diz não. Ainda não vejo, logo a gente confere. Diz Caribe do CPP, eles se comunicam bioquimicamente. Cara, que doido. Me invocaram, já estava com saudades de vocês. Saudações. Pois bem, Caribe, então venha, Caribe. Saudações, Caribe. Olha, aqui estou vendo, o maior terremoto que aparece para mim, pelo menos para mim. O SGS dos Estados Unidos mostra esse das Filipinas. Mas já comentamos sobre isso hoje de manhã. De ponto 2 e depois desse vem esse outro que é de 5.5. Talvez não esteja atualizado, então vou recarregar para ver se aparece esse sismo. Claro, sim, eu não lembrava. É que os da Guarda Suíça são os que cuidam, ao... Sim, eles tocaram, sim. Sim, exatamente. Isso está nos livros. Saudações para este Francisco Arce, como você está? Olá, como você está? Existem muitos documentários sobre isso, certo? Aham, sim. Como eles preparam e tudo isso, diz Anos, né? Ficam vários anos e depois mudam. Sim. Agora a Carivel está ocupada porque está apresentando um relatório. Então, não. Aí, realmente não vamos te incomodar. Saudações, Carivel. Diz Maria Helena, saudações de Tehuacán. Estamos aqui assistindo, muito bom. Saudações. Até Tehuacán, Puebla. Enormes saudações e, sempre lembrando dos aniversariantes e da comunidade que por aí está passando por algum problema de saúde, que melhorem logo. Diz, Rasco Rivas, como você tem estado? Saudações, muitas saudações. Saudações também para o pai da Nueva, como está o pai da Nueva KMT, como você está? Saudações também para Edil Sendênio, Miguel Alejandro, que diz, feliz com o meu Uruguai, 1-1 com a Arábia. Muito bem, que bom, quase ganhou. Saudações, Miguel. Saudações, Miguel. Eu vou revisar o resumo, já vi o da Espanha e vi outro resumo, nem lembro qual vi hoje. Vi 2 resumos agora há pouco. Esse, daqui a pouco eu reviso esse e vejo como está. Também vou ver o da Tunísia. Sim, o da Tunísia, Suécia. Bom, esse a gente viu completo. Esse sim a gente viu completo. Suíça. Ontem à noite a gente assistiu. Saudações.
Então, sim, o jogo estão dizendo bastante, o jogo estava bom, o do Irã e Nova Zelândia. Não assistimos, mas vi que foi muito politizado, algo que a FIFA sempre tenta evitar, sim. Tenta evitar que levem coisas, mas, bom, o pessoal deu um jeito de levar coisas. Por exemplo, os que estavam com a bandeira, a do leão, eles levaram em pedaços. Então, já dentro do estádio, eles juntaram e colocaram a bandeirona com o leão, que muitos deles diziam que os que vão para a seleção, alguns deles, né, são terroristas, né? E depois outro grupo levou letras para formar o nome da escola, onde todas essas crianças, meninos e meninas, perderam a vida, e também os pais. E então eles também montaram. Então quer dizer, de todos os lados, de lados diferentes. Em todos os lados. Lados então bom. Mas diziam que as pessoas dentro do estádio realmente comemoravam muito os gols do Irã. Do Irã, né? E isso foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Olha que loucura. Que interessante. Anjos, os anjos. Olha que interessante. Vichega, como você tem estado? Boa, Panther. Me chama a atenção que aqui no México ficou a favor da Suécia. Bom, todos comemoravam todos os gols da Suécia. Esse Armando, como você tem estado? Saudações. Você viu os suecos que estavam lá em uma boate? Não, está. Não, tem um moreno viral lá. Depois eu falo. Saudações, chegou. Os magrelos são fracos. Saudações ao sucesso. Para a riqueza, já que Israel confiou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são confiáveis. A Ucrânia foi enganada por eles. Como garantidor, não servem para nada. Sim, senão, bom, já dizia há algumas semanas esse Mark Carney, uma crítica super dura, mas muito real, que os acordos com os Estados Unidos valem mais pelo papel do que pelo que foi dito. O que é que dizem? Bom, isso é bem pesado. Pesado mesmo, mas sim. Duro. Mas é que esses acordos se rompem assim, né? Tipo, muito fácil. Agora, aqui está o terremoto que você comentou, Armando Espinosa. Obrigado por se adiantar e comentar. Este é em Palu. Também está dentro desse famoso cinturão de fogo. Aqui estão, vejam, os sismos das Filipinas, nesta parte, e aqui está o sismo. É um sismo de 6 aqui, onde aconteceu o sismo de 7,8 há pouco tempo. E tem este na Indonésia de 6,7, com uma profundidade de 10 quilômetros. Então, sim, é preciso ficar atento para ver como as pessoas sentem. Ou seja, como se vive. E vamos ver se não gera algum tipo de tsunami, porque a profundidade é de 10 quilômetros. Vamos ficar atentos para ver o que acontece. Diz que a tempestade está forte entre México e Estados Unidos. Sim, vamos ver ao vivo. Quer dizer, em tempo real. Bom, quase, porque o satélite tem 15 minutos de atraso. Mas com os 15 minutos de atraso, não é nada. Então a gente consegue ver exatamente onde estão as nuvens, né? Aí estão, olha só, o tamanhinho, só lá do Texas. Aqui estamos nós no meio. Aqui estamos nós por essa região. Sim, está tremenda. A tempestade está grande. Impressionante, né? Aí está. Bom, e na verdade ela é mais ampla, só que a parte mais intensa é essa. Mas se vocês repararem, ela cobre quase todo o sudeste dos Estados Unidos. E em um ponto chega até Nayarit por aqui. Sim, as chuvas. Então, pois é, aí está. Aí estamos, transmitindo daqui dessa mega nuvem que cobre vários estados, que cobre parte dos Estados Unidos, parte do México. Pois é uma tempestade tremenda e pelo menos. Agora não está chovendo aqui, mas sim tem chovido o dia todo e em outras partes de Monterrey tem estado super intenso. Isso é bom. Diz David, acho que vi muito apoio ao Irã, porque em Los Angeles, onde foi o jogo, é uma das maiores comunidades iranianas, foi para o Irã. Pois é, pode ser isso mesmo. Saudações, Jalala. Saudações, Jalala, como você está? Saudações a Sol Garcia. Tudo bem por aí? Desculpa, é que eu acho engraçado. Sou muito feio. Saudações a Francisco Arce. Para Martim Castanheda aqui, saudações de Mazatlán. O aplicativo indica um terremoto de 6,8 na Indonésia. Diz o Martim. Saúde, Martim. 5, 6, sim. Sim. Sim, exato, sim, ele marca assim. Saudações, Cristi. Como você está, Cristi? Muito bem, Cristi, saudações. E aí, como você está? Saudações também. Vamos ver, quem quer que a gente queira? Feliz aniversário. Que aniversário? E que aniversário? Caribel. Caribel faz aniversário, sério. Vamos ver, Caribel está fazendo 6 anos. Vamos ver isso já já. Abraço para Seferino. Seferino, queria conversar com eles. Um abraço também para Leonardo. Como você está, Leonardo? Para Joel Rivas. Também para Ofe Mendes. Como você está, Ofe? Para Gil e Dilce.
Mandamos um abraço para Edilce Sandenho. Também está aqui Dani, um Dani 19 não, de 98, D980. Como você está, Dani? Também um abraço. Saudações para Francisco Arce, Armando Antônio Bru. Ele diz, os coreanos são marcianos, diz Armando. Por que, Armando? Saudações também para quem estava nos cumprimentando, Miguel Alejandro, que disse, os navios vão ficar receosos de sair sem saber onde estão as minas. Quem vai ajudá-los a transitar? Esse é um tema, não? Também tem a questão de que dentro do próprio corpo da Guarda Revolucionária, obviamente, assim como em muitos lugares, sempre tem gente que vai tentar extorquir os navios e, bom, vai querer tirar um dinheirinho deles. Então sim, é um assunto que obviamente gera nervosismo, porque no fim das contas, muitos desses navios estão carregando petróleo e se atingirem uma mina, basicamente seria o fim desse navio e de toda a sua tripulação. Saudações para a MT. Diz que Netanyahu deu uma coletiva de imprensa em Israel e disse que não vai parar de atacar porque, supostamente, chegou uma motocicleta que iam atacar e eles derrubaram e que os Estados Unidos, bom, não mandam neles. Sim, bom, eles realmente disseram isso. Não sei sobre a motocicleta, mas sim porque disseram que eles não estão, ou seja, eles não assinaram nada, né? Ou seja, sim, me disseram que se o Hezbollah atacar eles vão responder, deixaram isso bem claro desde ontem. Exatamente, né? E também não vão sair do Líbano. Do Líbano também não, exatamente. Mauro, como você tem estado? Femendes, Armando, Panterita, Caribel, muito bom. Um grande abraço. É aniversário? Alguém faz aniversário ou não? Da parte da Sim Caribel? Caribel, bom, então um abração, Caribe. O que Caribel? Felicidades, Caribel. Feliz aniversário, que você aproveite muito e bom, que todo o trabalho que você está tendo agora seja tranquilo, né? Toda a apresentação e relatório que você precisa fazer, enfim. Feliz aniversário, que comemore muitos anos e obrigado por estar conosco. Obrigada ao irmão Armando Delgado que nos assiste de Nebraska. Como está, Armando? Ótimo. Pergunta, Mauro, vocês estão sob essa nuvem enorme? Sim. Sim, estamos aí. Estamos debaixo dessa nuvem enorme, que é estranho, não sai à tarde, é como se você estivesse em casa. Sim, porque, a gente sempre programa fazer exercício em certo horário da tarde e hoje deu uma desanimada, então tive que fazer exercício aqui em casa, mas não é a mesma coisa, obviamente, né? É como se fosse a saída do dia para você se distrair, tudo isso. Além disso, você fica olhando para a geladeira, dá vontade de atacar a geladeira. Sim, é isso, faz parte da tentação. Ainda bem que não temos biscoitos nem coisas assim, só temos coisas saudáveis. Um abraço para Joel, como você está, Joel Rivas? Saudações, Joel, tudo certo. Bem, vamos ver como essa nuvem se comportou nas últimas 24 horas, certo? Sobre o Texas e os Estados Unidos. Vamos carregar o vídeo, olhem. Observem como ela se formou e se comportou. Vamos colocar em tela cheia para ver melhor como a nuvem foi se comportando. Olhem, reparem que interessante como vai aparecendo. Se vocês estão assistindo pela TV, acho que vai dar para ver mais detalhes, né? Tudo isso é tempestade elétrica. E reparem como vai do Texas avançando em direção ao México para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Eu acho que já agora, já chegando a São Luís Potosí, até mesmo mais além, né? Com bastante chuva, bastante água que traz. Há algumas áreas de acúmulo de água que vão chegar, por exemplo, a Galveston, Texas. Se o pessoal de Galveston está assistindo, nos próximos 3 ou 4 dias, são esperados cerca de 400 milímetros. Ai, senhor. Muita água está vindo para cá. São 4 furacões? Sim, na verdade, eu digo não quero assustar vocês, mas em relação à água, é muita água. Ou seja, em termos de água, é água demais prevista para Galveston. Se o relatório está, insisto, porque no final, isso são previsões, certo? Não precisa ser exato. Mas quer dizer que em alguma área da costa do Texas pode ter muita chuva. Nos perguntaram do Texas onde estava chovendo. Bom, as chuvas estão acontecendo mais na parte sul do Texas, para Dallas ou para outras regiões do Texas. Talvez não esteja chovendo ou tem bem pouca chuva, mas na parte, por exemplo, de Waco, né, que não fica tão ao sul. Waco está mais para o norte. De Waco para o sul, a chuva tem sido mais forte, né? Sim. Então, é isso, tem sido assim mesmo. Sim. Sim, Leonardo Pepe. Eu estava tão confortável que dormi e só acordei agora, perdi tudo. Já estamos indo para o final, Leonardo. Saúde. É que o aniversário é no sábado. No sábado, de qualquer forma, parabéns, né? Parabéns, Caribel, acabou de fazer aniversário. Sim, acabou de completar mais um ano de vida. Saudações, diz Armando, eu proponho pântanos para nós. Sim, bom, primeiro eu proponho que Panterita seja a mediadora entre Irã e Estados Unidos.
Quem disse? Já estaria tudo assinado, diz Armando. Ei, sim, Armando, vamos mandar a Panterita pra lá, ele resolve tudo pra mim. Aí. Sim, ele diz que é do meu livro que estou escrevendo no meu ano sabático. Papai. Muito bom, não, cara? Então vamos lá, vamos em frente, vamos ver. Quando você publicar, nos avisa aqui e publica como vai se chamar. A gente divulga, né? Sim. Sim, Basti, não sei se vai estar em livrarias ou onde vamos poder conseguir, mas tomara que a gente possa comprar um. Vai ser um prazer, né? Poder ler e tentar entender um pouco mais sobre os fungos, né? E acima de tudo, isso é super interessante. Leonardo diz, Basti, Pepe, espero que o acordo saia para o fertilizante chegar antes do início do plantio na América Latina. Saudações, diz Maria Helena, um prazer cumprimentar e abraços aos aniversariantes. Olá, Maria Helena, tudo bem? Saudações para Rasco Rivas, que diz parabéns pelo seu dia, Deus os abençoe. Saudações, Rasco. E também saudações para Vicky, que diz sim, já estou tomando uma no Real 14, diz Vicky. Saudações, Vicky. Saudações, Vego, como você tem estado? E Laos Mega diz, em Águas Calientes, choveu a manhã toda e continua muito nublado. Mas é que todo o México está com chuva, muita chuva nas próximas 48 horas. Exatamente. Saudações também para Rasco Rivas, que diz: fale algum dia sobre os homens. Todos os dias temos pelo menos algum tipo de relatório. É bom lembrar que de manhã temos transmissões mais curtas. Por exemplo, hoje fizemos essa transmissão na qual comentamos essas imagens que apareceram em Taiwan, uns supostos objetos ou luzes estranhas lá em Taiwan. E bom, conforme forem acontecendo coisas e situações interessantes, a gente vai comentando aqui, obviamente. Mas claro que sim, é isso que estamos fazendo. Um grande abraço para Rasco Rivas, Raul Sachs, Martim Castanheda. Como você tem estado, Emma? Saudações. E então, bem, o que mais? O que mais tem por aí? Saudações também para Martim, réplicas de 5.3 e 4.0 e saudações para a Panterita. Bem, Pois é, já tem réplicas, né? Ou seja, já começaram a ocorrer réplicas. Então, bem, até agora realmente foi forte pelo que estou vendo. Mas ainda não há alerta de tsunami. Até o momento, pelo menos, não tem, né? Você tem razão. Já houve uma réplica. Esta foi de magnitude 5.2. E se a profundidade for confirmada como 5 ou 10 quilômetros, então sim, possivelmente teria algum efeito. Não acho que foi tsunami, pois ocorreu em terra. Sim, ou seja, não foi no mar. Já, se a gente chegar bem perto, não foi no mar, mas deixa eu ver se consigo me aproximar por ali. Olha, aí está, vejam, foi em terra, estão vendo? O sismo, então, tira as possibilidades de que vá ser dentro ou seja, que vá gerar um tsunami. Agora, aí está, né? Esse é o epicentro, certo? Dentro da Indonésia, né? Em Palu, né? E bom, pelo menos é o que se sabe até agora, né? Vamos lá. Estivemos com Jalala, Panterita, Caribel, para toda a comunidade que chega, muito obrigado. Vic, como você está? Grande abraço. saudações a Êxito Requesa, que afirma que Israel deve produzir seu próprio armamento, como faz a Ucrânia. Os Estados Unidos são nossa garantia. Saudações, Êxito. Saudações, como você tem estado? É isso que a Ucrânia está aprendendo, não é? Eles querem não depender de outros países, pois isso complica as coisas. E os europeus também estão aprendendo que não é conveniente depender apenas de um país quando se trata de questões de armamentos. Jalala afirma que a falta de liquidez permite criar novo dinheiro, como ocorreu com os greenbacks de Lincoln. Uma crise, uma guerra e uma dívida obrigaram os Estados Unidos a emitir suas próprias cédulas. Jalala Martim diz: vocês, o que sabem sobre a falsa morte de Ninho Guerreiro, do trem de Aragua? Ele diz: pois saem notícias contraditórias, que enquanto a CIA pode haver incômodo. O que vocês acham, Martim? Eu pensei nisso desde o primeiro dia, quer dizer, mas bem, é só um pensamento. Não será que porque achei muito rápido, quer dizer, quando fazem esses ataques e são sérios, normalmente passam dias, semanas, para confirmar que faleceu. Esse personagem achei que foi rápido demais, quase já faleceu o menino, esse menino guerreiro. Então, bom, até agora tem como sempre, né? Nesse tipo de personagem, dúvidas, né? Não se sabe, né? Ou supostamente sabe-se que ele faleceu, outros dizem que não, e aí começam a surgir essas dúvidas. Não sei se os amigos da Venezuela ouviram algo, comentem aí. Quase todo dia pesquiso e conversamos sobre casos interessantes. Hoje citamos 2 casos nas transmissões anteriores, caso queira ver.
Estão lá ontem também. Quase todos os dias conversamos sobre algum caso interessante. Diz Vic, vocês viram que alagou antes do jogo da Argentina amanhã no Alabama? Olha, pesado, pesado mesmo. Eu não sabia, Vic. Vamos ver como foi que aconteceu. Saudações para Ângel Jimenez e para minha filha Angeli, que já deve ir dormir porque amanhã tem aula. Boa noite, Angeli. Durma bem para estar 100% amanhã. Saudações, saudações. Este aqui diz que quer... Que o México vença os Estados Unidos sempre. Sim, saudações. Rasgos de Carlos Martins. Que coisas, Carlos, para Dorian Lennox, que coisas. Orion diz assim, Pepe Chan, deixem seus likes e saiam, Dorian, saudações. Vamos, já. Vamos, gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram, lá mandamos a notificação das lives e também estamos no Facebook, X e Insta. Obrigado por compartilhar e passar esse tempo conosco. Amanhã estaremos aqui cedo, então acompanhem ao vivo todas as informações e novidades do mundo. Abraço e até mais tarde. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Este é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, dura, o insólito é real, é duro. Aqui a gente analisa, enfoque global, não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real, jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor. Fazemos a chamada, inscreva-se.